muito bem-vinda ao Pod Organiza. Toda semana a gente tem o nosso encontro aqui, claro, para falar de tema que realmente vai facilitar a tua vida, né? Vai trazer questionamentos e não podemos esquecer de falar que para esse pode acontecer, para esse programa acontecer, a gente tem parceiros que acreditam na mensagem que a gente quer levar para tantas e tantas mulheres. Comigo sempre por aqui a Imperatriz e Toquilar do nosso cenário. Então, todo esse cenário que você vê aqui, você pode, inclusive, ter aí na sala da tua casa, isso mesmo. Então, ou mudar a cor, enfim, imagina ter um cenário da Vânia aí na tua casa. Se você fizer isso, não esquece de me mandar foto. Comigo também, aqui, a Gioca, os produtos de limpeza que eu uso na minha casa, de confiança, são da Gioca. Precinho bom, justo, com um produto que realmente vai entregar aí uma casa limpa, que é o que a gente mais quer, né? Principalmente agora, final do ano. Também comigo a Tiburski, que é a loja mais completa de organização, limpeza e tintas também. A gente encontra toda essa linha aí para deixar a casa pintada, limpa e organizada também. Então, eles sempre apoiando o nosso podcast aqui. O Supermercado Bertoletti está aqui com nós e eu também estou lá toda quinta para falar da Quinta da Limpeza, trazendo dicas, produtos, como usar da melhor maneira, né? Como tomar boas decisões. E, claro, não posso deixar de falar da Esquina Bom, que está sempre tornando aí os nossos momentos mais felizes, porque não é só limpar, organizar, eu adoro falar isso, né? A gente tem que ter momentos também com a nossa família, né? Sair, tomar um sorvete, e é aí que a Esquina Bom entra, tornando os nossos momentos mais felizes com as pessoas que a gente mais ama de fato. Então, esses são os parceiros que estão apoiando o nosso pod de hoje. E hoje, confesso que é um tema que eu particularmente vivo e adoro. Então, hoje eu estou muito empolgada para essa conversa que a gente vai ter, que é sobre rotina e TDAH. Porque é tão difícil manter a ordem. Hoje, esse é o nosso papo. No episódio de hoje, então, a gente vai falar sobre algo que aparece muito quando o assunto é organização. A dificuldade de manter o foco, começar e não terminar, se sentir sempre sobrecarregada, né, com um monte de pensamentos aí, se sentindo incapaz muitas vezes. E muitas vezes, de fato, isso pode estar ligado ao TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E para nos ajudar com isso, é claro que eu estou recebendo hoje aqui, né, uma pessoa que realmente entende e está todo dia aí vendo muitos casos, ajudando, inclusive me ajudando, né, que aconteceu nesse ano, o Dr. Samuel Lunardi, ele que é neurologista especialista em neurologia clínica e é alguém que explica de forma leve, clara, esse tema que impacta, de fato, diretamente aí a nossa rotina. Doutor, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, agradeço pelo convite, é uma oportunidade muito grande para mim estar aqui, para poder contribuir para todo mundo aqui, né? Sempre me perguntam muito e eu falo da minha experiência, mas a gente sabe que, né, a nossa experiência é algo nosso que pode mudar de acordo com cada casa é uma casa, cada família é uma família. Então hoje a gente vai falar realmente sobre essa questão do TDAH no geral, assim, coisas que a gente pode fazer, né, na nossa rotina que realmente podem nos ajudar. Mas hoje eu confesso que eu vejo qualquer coisa que tu diz, não consigo manter o foco, eu tenho TDAH. Sem diagnóstico, sem ter essa busca. Como que eu posso diferenciar muitas vezes? Eu sei que o melhor sempre é a consulta, mas tem alguns pontos assim que o senhor sempre olha assim, não, isso aqui é algo que realmente eu consigo ver que dá para diferenciar o TDAH de uma falta de atenção normal aí, que às vezes a gente pode ter. Sim, e isso, claro, isso varia conforme a idade, né? Então a gente sempre usa isso como um parâmetro inicial. Então, com a idade que eu tô vendo, dentro daquele meio, o que está acontecendo, né? Porque a nossa atenção, ela vai melhorando naturalmente ao longo dos anos. Então é natural, é muito esperado que uma criança muito pequena, ela seja naturalmente mais organizada, ela não consegue parar, prestar tanta atenção aos tópicos que muitas vezes a gente quer que ela faça. Mas isso tem um estágio, uma velocidade de progressão, de melhora. E quando aquilo fica muito discrepante em relação à média do meio em que ela está, aquele eu costumo usar como um ponto de parâmetro. Então, eu extraio, né, muitas vezes os dados dos pais, dos professores, e esse relacionamento dos pais com os professores, e eles vão me dando essas dicas. Eu vou mais ou menos captando isso para entender o tanto que isso tem que ser valorizado ou não. Porque se a gente pega alguém de forma isolada, né, uma criança que ela
ela aparentemente, num ponto, ela está desatenta, mas em relação ao global, a gente tem um bom desempenho, isso talvez não mereça tanto valor. Então, isso também pode ser utilizado, inclusive, para a vida adulta, né? Porque muitas vezes isso acontece quando a gente pega alguém adulto e o diagnóstico é feito de forma retroativa, a gente começa a prestar atenção nos detalhes e entende que aquela pessoa, ela nunca chegou a usar medicação, mas ela sempre teve uma dedicação muito maior do que toda a média dos colegas dela para conseguir atingir aquele objetivo, por exemplo, naquela disciplina que ela não gostava muito, né? Então a gente acaba usando isso como um parâmetro, né? Porque doenças como TDAH, né, o transtorno do espectro autista em si, muitos sintomas que são apresentados ali, toda pessoa que não tem aquilo também acaba tendo aquele sintoma em um grau maior ou menor. Então a gente sempre precisa fazer um apanhado global, ter um entendimento maior para entender o tanto que aquilo tem que ser valorizado ou não, né? Acho que isso é um foco, um parâmetro que eu uso assim, no meu trabalho diário. Perfeito. Eu acredito que tu deve atender, aumentou, o senhor acha que acredita que aumentou os casos ou aumentou o diagnóstico de fato, que antes não era buscado? Tu tem esse número assim ou não? Não, eu estaticamente nunca cheguei a fazer isso no meu consultório. A gente acaba usando números de associações mundiais que acabam fazendo isso e a gente vê que sim, tem mais casos, né? Tanto casos de transtorno de espectro autista, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, quadros globais de neurodesenvolvimento, eles são sim mais prevalentes nos últimos anos, né? Então é uma coisa que, isso é um fato. É muito difícil até da gente, existe um viés individual, né? Muitas vezes a gente como profissional começa a atender mais casos e então eu não teria como particularmente dizer que o número de casos aumentou, porque eu posso estar, às vezes, a gente tem um fator que é o seguinte, eu atendo alguém, a pessoa gostou, eu começo a trabalhar mais com aquilo, eu começo a me subespecializar melhor naquilo, então eu começo a atender mais pessoas. Então, é referência ali. Exatamente, então não quer dizer que os casos estão aumentando, muitas vezes é porque a gente está atendendo mais, mas claro, isso quando é feito de um ponto de vista maior, quando a gente pega todos os casos, os diagnósticos, as evoluções, a estatística mostra que sim, que os casos eles têm aumentado nos últimos anos, né? Algumas explicações para isso, não existe algo de certeza, né? Talvez, até ontem, por acaso, acabei estava lendo um artigo sobre isso, maioridade dos pais, né, tanto de mães quanto dos homens, isso acontece mais, o fato de que hoje em dia a gente tem crianças que nascem prematuras e que elas sobrevivem, né, então que bom que a gente tem essa tecnologia para poder auxiliar, para que essas crianças fiquem bem, para que elas sobrevivam, mas isso tem esse custo, às vezes, de um comprometimento de neurodesenvolvimento, então essa é uma outra possibilidade que é levantada, né, então a gente sabe que sim, isso está mais prevalente, então isso é um fato. E levando em conta, doutor, que por exemplo, eu tenho TDAH, meu filho tem essa questão genética, levando em conta que talvez mais pessoas tenham filhos e pode ser que essa genética também acabe... É um fator que influencia, né? Porque isso sim é algo que a gente observa, né? Então, realmente, o grau de parentesco e os sintomas, né, apresentados, eles muitas vezes eles são prevalentes naqueles casos de crianças que acabam vindo a ter essa situação, né? A gente observa isso. E aí, claro, nessa situação tem dois fatos, né? Então, o fato da genética, mas existe o fato do meio, do ambiente. E, então, a gente diz que a nossa personalidade ela tem um peso genético, mas tem um peso ambiental. Então, se a gente pega dois irmãos gêmeos, absolutamente carga genética 100% igual, e a gente coloca eles crescerem em dois ambientes diferentes, isso ao redor do mundo isso são feitos vários estudos para acompanhar, a gente vê que aquela pessoa, mesmo tendo uma carga genética muito semelhante à outra, ela muitas vezes desenvolve traços que são completamente diferentes, né, do que aquele irmão que cresceu numa família diferente. Então, a gente tem esse peso, né, eu digo genético e ambiental. Então, se a parte ambiental existe, isso vai acabar influenciando naquela criança, mesmo que ela não tenha a carga genética propensa para aquela situação, né? Então, perfeito, a gente vai falar de ambiente em si, sim. Mas eu quero te perguntar, quando que é o momento? Ligar um alerta para, talvez, preciso ir para o neuro, preciso buscar informação de será que meu filho tem algo, será que pode ser um TDAH, enfim, né, porque a gente, né, com algumas leituras, isso aqui é compatível, isso aqui não. Quando que é o momento, assim, que o doutor diz, eu acho que essa é a hora, qual a idade, tem algum momento que seria o ideal, assim? Certo, é difícil, não existe o ideal, né, aquele ponto absolutamente, não, tem que ser aqui, não. Não existe isso, mas assim, o que eu sugiro de bom senso, né? A gente usar os parâmetros, talvez nossos como família e também das outras pessoas, né? Porque às vezes a gente acaba, não, mas isso daqui tá tudo certo, tá tudo ok, mas a gente vê ao longo de alguns anos, a criança está com 5, 6, 7, 8 anos e
sempre tem alguém do grupo escolar ali que está falando, mãe, pai, olha só, acho que a gente está com uma dificuldade maior, a gente está com uma situação assim que realmente vale a pena procurar esse auxílio, entende? De forma geral, por exemplo, se a gente usar o parâmetro de 6 anos como um parâmetro que é uma idade que a gente pode fazer uma avaliação neuropsicológica completa, né? É interessante ter isso como uma idade, mas aí assim, idades anteriores a esta, quando os sintomas são muito importantes, sim, eu acho que sim, vale a pena a gente procurar o auxílio, até para ter os encaminhamentos e direcionamentos. E aí, dali para frente, eu digo, existe essa questão de bom senso, entende? Porque até há pouco tempo eu atendi uma adolescente, praticamente, eu estava com 13, 14 anos, e que a gente acabou fazendo diagnóstico, eu iniciei a questão de medicação, e ela teve uma melhora muito significativa, né? Então, a conclusão ali, a família acabou se questionando e ela poxa, será que a gente não deveria ter procurado antes, né? Será que a minha vida não teria sido mais simples, mais tranquila? Sabe, o questionamento que existe, mas assim, ó, no final das contas, existe um pensamento de um americano que eu acompanho, que ele diz assim, ó, o melhor momento na vida para a gente descobrir alguma coisa é naquele momento que a gente descobre e o que a gente vai fazer com aquela informação dali para frente, tá? Então, porque muitas vezes existe essa questão de culpa, né? Então, às vezes a pessoa faz o diagnóstico lá quando está na vida adulta, né? Mas a minha vida, se eu tivesse descoberto esse problema lá quando eu tinha 6 anos de idade, minha vida teria sido completamente diferente. Eu disse, não, isso não é um pensamento de acréscimo, entende? Sim. Eu gosto dessa ideia dele, do Jim Rohn, que ele fala assim, então assim, ó, se a gente descobrir agora, nós vamos dar o nosso máximo para modificar daqui para frente. E muitas vezes esse foi o tempo necessário para a gente ter aquele diagnóstico, porque se talvez aquela pessoa tivesse chego muito cedo, né, a gente talvez até no consultório teria achado que não, mas acho que vamos esperar um pouco mais, não seria? Então assim, não existe, essa culpa ela acaba sendo mais prejudicial do que benéfica, né? Então eu acho que assim, de forma geral, é esse bom senso que eu sempre sugiro. Eu acho que essas idades iniciais, sim, quando a gente consegue fazer o diagnóstico ali, ok, mas também se não for feito, se foi necessário, a pessoa às vezes estava querendo prestar vestibular e lá que ela foi fazer o diagnóstico. Não tem problema nenhum, entendeu? Ou estava na vida adulta, não tem problema nenhum. E vamos dali para frente, entende? Acho que essa visão mais otimista ela é sempre importante para qualquer condição, para qualquer coisa na nossa vida, né? Porque às vezes a pessoa um dia descobre que, poxa, eu poderia ter vivido com a minha casa muito melhor durante toda a minha vida, agora eu tô com 60 anos e só agora que eu te encontrei que eu consigo modificar a minha vida. Eu disse, que bom que a gente te encontrou agora e vamos daqui para frente. Exatamente. Isso é bem interessante, doutor, porque ano passado, e essa é uma conversa que a escola geralmente tem com os pais, porque aconteceu comigo. Então a professora no ano passado, na metade do ano passado, ela disse, Vanessa, o Tony, né, vamos ligar esse alerta. Só que eu, como mãe, eu não aceitei a situação. E isso acontece com muitas mães que a gente já conversou. E eu fui, não pode ser, não. Sabe aquela coisa, aquele medo de realmente buscar e ter essa resposta, né? Então, isso foi passando. No início desse ano, eu tomei a decisão que eu não poderia mais adiar isso. E foi a melhor coisa que a gente fez. Então, assim, a gente teve várias vitórias nesse ano, mas eu não fico olhando também lá para trás, poderia ter ano passado, né? Exatamente, porque às vezes esse pensamento, muitas vezes a gente fica bloqueado nesse pensamento e não ajuda, entende? Não ajuda em nada. Então, assim, o olhar positivo é o seguinte, que bom que a gente conseguiu mudar, e olha que coisa positiva, né? Então, fico feliz com isso, né? Então, porque senão a nossa vida acaba ficando presa em tragédias, né? E uma coisa que eu gosto, que eu uso isso muito com crianças, enfim, com adolescentes, né? E infelizmente a gente pega às vezes pessoas que têm uma história muito ruim, difícil, né? E eu disse, olha só, eu acho tão bonito quando a gente pega alguém que mesmo com toda essa dificuldade, a pessoa tem um momento da vida dela que ela vira a chave, que ela vai para frente, isso é tão exemplar do que a gente ficar aquela pessoa presa, diz, não, minha vida vai ser sempre ruim porque minha mãe foi ruim, meu pai foi ruim, a minha escola, eu cresci num local que minha casa era completamente desorganizada, eu não tinha rotina de estudo, eu não tinha rotina de educação, hoje eu sou assim porque eu tive isso, olha só, mas então que bom que a gente descobriu isso e vamos mudar isso daqui para frente, e tu vai olhar todo esse ponto negativo que existiu até hoje como uma escola para ti, como um aprendizado para tua vida. Então a gente vai pegar nesse ponto a partir de agora e nós vamos fazer um futuro diferente. Então isso eu acho muito bom, muito sensato a gente ter esse ponto de vista. Mudar a perspectiva, exatamente. De fato. Doutor, sobre muitas vezes eu ainda tenho dúvida, pode ser que meu filho tenha, pode ser que eu tenha, mas enfim, tem algo na nossa rotina, dentro da nossa casa,
que eu posso fazer hoje, né, a nossa rotina, a nossa vida dentro de casa, enfim, as nossas tarefas, nossos hábitos, eles impactam diretamente, né? Tem algo assim, eu tenho uma suspeita, talvez eu não consigo começar e terminar, tem algo que a minha rotina pode me auxiliar? Talvez mesmo antes de eu buscar saber se eu tenho algo. Tem algo que pode me ajudar nesse dia a dia? Sim, com certeza, né? A gente buscar essa questão da rotina estruturada, né? Eu acho que a rotina estruturada, ela é algo que faz todo sentido para quem tem TDAH e para quem não tem TDAH, né? Eu costumo dizer que, assim, é uma forma de visão minha, né? Eu nunca cheguei a ler isso em lugar nenhum, mas assim, eu digo que quem tem TDAH, a pessoa tem mais dificuldade, principalmente para aquilo que ela não gosta. Mas aquilo que ela gosta, ela vai fazer muito bem feito, e faz extremamente bem feito. E, inclusive, isso é uma coisa que, né, eu gosto de usar no consultório, destacando os pontos positivos, né? Então, assim, eu digo, não adianta nada, tudo bem, aquele colega, é todo 100% estruturado, tira nota máxima em todos esses aspectos, mas a pessoa tem um pouco de dificuldade de comunicação, ou às vezes tem um pouco de dificuldade de ir lá e ter aquela iniciativa, porque ele tem medo de errar, ele tem tanto medo de errar que ele não faz. Então, aquela pessoa que nunca vai criar o seu podcast, nunca vai gravar o seu novo vídeo, porque ele não tem essa coragem, às vezes esse ímpeto de fazer aquilo. Então, assim, ó, essa é uma característica muito positiva, inclusive, de quem tem TDAH, né? Porque justamente a pessoa tem essa característica muito boa, muito positiva, certo? Que bom, a gente tem que valorizar isso, tem que fazer isso, ter um brilho a mais, porque aquilo é um potencial gigantesco que ela tem, a gente tem que fazer isso. Certo, mas, bom, aí a gente precisa de uma base completa melhor. Aí nessa base que a gente vai usar aquela questão de disciplina, de organização, de rotina, porque, mais uma vez, né, para quem tem TDAH, aquilo que meu filho não gosta de matemática, ele odeia matemática, tá, mas então a gente vai ter que organizar de forma mais estruturada, mais tranquila, para ele conseguir fazer aquilo. Talvez não de uma forma, a gente não vai conseguir manter ele assim meia hora fazendo alguma atividade, mas a gente vai estruturar a rotina dele para que ele faça tempos menores, de 15, 20 minutos, intercalando entre uma atividade que ele não gosta e alguma outra que ele gosta, porque ele vai ganhar energia com aquela que ele gosta, ele compensa um pouco naquela que ele não gosta, e assim a gente vai organizando a vida dele para que o futuro, né, seja da melhor forma possível. Né? Então, acho que é um aspecto importante. Isso é muito engraçado, porque o senhor falou isso na nossa consulta, de estuda um pouquinho e vai jogar uma bola. Exatamente, aí o Tony tá estudando um pouquinho, mãe, agora é a hora de jogar bola. Então ele já usa, tá sempre usando. Não, ainda não tá na hora, mais uns minutinhos. Exatamente. E aí vem o contraponto, né, da gente poder organizar. E isso deve ser feito em casa, na escola, enfim, da gente trabalhar esse ponto com ele, né? Tá, filho, um pouquinho mais, depois a gente faz isso. E aí o fato da gente conseguindo alongar isso gradativamente, com uma rotina estruturada, né, ela desenhada para ele vai conseguir atingir aquele resultado, aquele objetivo, né? Então, não, claro, a gente cedendo sempre, porque senão ele às vezes vai puxar menos do que o objetivo que a gente quer para ele. Né? Então, e a gente pode, doutor, tem algo assim, por exemplo, eu posso, como o cérebro, eu posso desenvolver ele para cada vez eu estar mais atenta na minha atividade? Sim, com certeza. Então, por exemplo, vou aumentando aqui uns 5 minutinhos, vou conseguindo ficar um pouco mais ali focada, mais tempo? Sim, com certeza, né? Com certeza. Isso é possível, tá? Isso pode ser feito, mas esse é um tópico, uma coisa que eu também fui desenvolvendo ao longo dos anos de trabalho, enfim, de consultório, que às vezes buscar, assim, aquilo que... Outro dia eu escutei um termo em português que é aquilo que... O que faz teu brilho nos olhos, entendeu? O que tu realmente quer, entendi? Porque se a gente trabalhar em cima desse ponto, a gente consegue um resultado muito, muito maior. Né? Então, assim, o que é aquilo que tu realmente quer, aquilo que tu busca, né? Então, aquilo que em inglês é o follow your bliss, o que tu tá seguindo qual é a tua bênção, assim, o que tu realmente foi, né, que tu faz muito bem feito. Porque é em cima disso que a gente deve trabalhar todo o resto, né? Porque, assim, a gente consegue aumentar a atenção? Consegue, né? Mas vamos dizer que, meu filho tem TDAH e ele não gosta de jogar futebol, mas eu quero que ele seja um jogador de futebol. Então eu quero que ele aumente a atenção nessa... Claro, é uma habilidade motora, isso é diferente do que as habilidades de escola, que de forma geral a gente acaba trabalhando. Meu filho vai ter que ser engenheiro, a gente é de uma família de engenheiros, meu filho vai ter que ser engenheiro, então ele vai ter que saber bem química, matemática, mas a criança ela não gosta daquilo, ela não se sente bem com aquilo, ela não gosta, é uma coisa que ela não é naturalmente atraída por aquilo. A gente conseguiria aumentar a atenção dela até um ponto em que ela consegue que realmente ele consegue se formar em engenharia? Olha, até consegue, mas assim, será que isso realmente vale a pena? Entende? Será que faz sentido a gente fazer isso? A gente pegar e estimular, fazer uma criança de forma artificial, a gente mudar a atenção dela até ter um ponto que não era aquele brilho natural dela, entende? E umas 2 semanas eu atendi um rapaz já
grande, ele tá com, acho que com uns 15 anos, assim. E eu conversei com isso no consultório e pedi, tá, mas olha só, qual que é o teu sonho? E ele não respondeu na frente da mãe, ele não respondeu. Eu pedi para eles conversarem, enfim, eles acabaram conversando e depois retornaram na consulta comigo. Ele disse que o sonho dele era ser um escritor, né? Ele tinha vergonha, assim, não queria falar para a mãe porque ele sabia que a mãe ela queria que ele tivesse um outro destino no futuro. Enfim, a gente conversou, eu expliquei, eu entendo o pensamento dela, eu entendo a preocupação dela, né? Sabe, filho, vai ser escritor, olha só, a mãe tem uma empresa, vamos fazer as coisas funcionar, vamos fazer dinheiro fluir na vida, filho, para que vai ser escritor se não vai dar certo? Eu entendo às vezes esse pensamento dela, essa raiz que vem, mas a gente sempre tem que... Outra coisa que eu falo para os pais é a seguinte, tá? Então, olha só, eu entendo a tua colocação, mãe, mas eu entendo o pensamento dele, entende? Se ele quer ser escritor, por que a gente não estimula ele a ser escritor? E a gente entende que, naturalmente, não é simples, né? Então, poxa, se eu ser um escritor, ganhar dinheiro vendendo livro, isso não é tão simples, a gente sabe, mas é possível. E que coisa mais bonita que existe quando a gente conversa com alguém, que a pessoa é um escritor, ele resolveu o sonho dele, ele passou por todas as dificuldades, né? E conseguiu fazer aquilo, né? Então, por exemplo, estou aqui agora, olha só que coisa fantástica aqui, a gente está num podcast, num ambiente que, poxa, se fosse pra gente pensar nisso há 5 a 10 anos atrás, quando é que eu imaginar que isso estaria acontecendo? Entende? Exatamente. Então, a gente ter este fio, esse guia na vida é o que eu busco isso, eu transformo isso, eu uso isso na consulta, porque para mim é o que faz sentido. Então faz muito mais sentido eu aumentar a atenção numa coisa naturalmente que a criança gosta do que eu estar forçando algo de forma artificial. Entende? Eu acho que esse é o ponto que a gente, como alguém que trabalha com crianças assim, a gente tem que buscar, tem que entender isso, né? E a questão de organização faz totalmente sentido dentro disso tudo, né? Então, enfim, buscar aquilo que mais gosta. A gente vai organizando isso, vai entendendo e vai estruturando em cima daquele ponto que ele gosta todo o resto. A gente começa, tá, olha só, vamos ser escritor, então pra gente ser um escritor vai ter que fazer isso, tá, mas tu não gosta de escrever, tu não gosta de ler, mas certo. Então às vezes a gente tem que, porque assim, por exemplo, em questão de estatísticas, né, não estatística, mas assim, o que eu vejo no consultório? Se eu pego crianças assim, pequenas, né, qual é o maior sonho delas aqui na nossa realidade? É ser jogador de futebol. Jogador de futebol. A Norma Maria, eu quero ser jogador de futebol. Aí eu explico para eles, é difícil, tá? Nem todo mundo vai conseguir ganhar o dinheiro que o Lionel Messi ganha, que o Cristiano Ronaldo ganha, mas tudo bem, vamos tentar. Eu acho, e outra grande questão, se for para não dar certo, isso é importante para a vida, né? Eu tenho que me convencer que não dá certo. Ele a mesmo, criança que não tem a mãe. Que ter isso aí. Perfeito. Entendeu? E essa é a grande virada, porque quando a gente ensina isso, os pais inclusive conseguem mostrar para o filho, filho, vai lá, tenta. A gente sabe quando não vai dar certo, não que a gente sabe, mas porque se fosse assim, não existiriam as profissões que são exceção. Se todo pai soubesse que o filho um dia não fosse jogador de futebol, não existiria o jogador de futebol, o escritor, o artista, aquela pessoa com criatividade, aquela pessoa que fez uma coisa que ninguém acreditava. Mas ela fez, ela gostou, ela foi pra frente, entende? Mas tudo bem, filho, se for pra não dar certo, agora, se fosse para todo mundo ser jogador de futebol, não tem como, porque num campo só tem um número determinado de pessoas que vão jogar bola lá, e pronto. Então, tudo bem, filho, vamos tentar, mas assim, nosso critério, tu vai ter que faz isso, e nós em casa nós temos que tu faz isso, vamos tirar tal nota, vamos te ajudar, vamos fazer as coisas, enquanto tu busca esse teu sonho. Aí tudo bem, ok. Então esse equilíbrio que também é uma organização. A gente tem que organizar isso mentalmente, porque às vezes a criança é um pouco perdida, né? E às vezes o pensamento acelerado, que às vezes acontece na questão de TDAH também, faz com que ele fique um pouco desorganizado nisso e tenha essa dificuldade. Então a gente atuar e organizar para ele facilita. Então, inclusive, se a gente der um meio organizado, isso vai facilitar muito. Porque imagina só, se a criança já tem essa dificuldade, se a gente está no meio em que o meu ambiente está completamente desorganizado, muita informação, como é que ele vai se concentrar em algo que a gente sabe que aquilo é importante? Filho, vamos melhorar esse aspecto de português, de matemática, a gente tem que estudar geografia porque a gente acha que é importante para ti. Então, aquele meio está cheio de informações, como é que ele vai conseguir fazer aquilo? É muito mais difícil. Né? Então, essa parte estruturada onde a criança está é fundamental, absolutamente fundamental. Né? Eu sempre falo, às vezes, as mães dizem assim, Vânia, é muito brinquedo, é muita bagunça. E eu sempre digo, se tá bagunçada, a culpa é sua, não é da criança. Exatamente. E às vezes elas ficam, né, assim, mas a gente tem que tomar como responsabilidade muitas coisas, porque eu sempre digo, rodízio de brinquedos. Deixa 50% né, ali no acesso, guarda os outros 50%, quando tu trocar, ele ainda vai se surpreender, olha, esse brinquedo faz tempo que eu não brinco. Então isso auxilia, imagina, se nós adultos já temos essa melhora de um ambiente limpo, né, arejado, imagina uma criança também, como isso afeta, né? Exatamente. Doutor, eu gosto muito de ver isso né, na prática. O Anthony, com o TDAH, com 8 anos agora, ele faz um amontoado de coisas. Então, o que ele diz? Ele diz assim, terminei o dia, estou frustrado.
né? Ah, por que não? Estou frustrado. Aí ele diz assim, porque o meu colega não podia andar de bike com o meu colega, porque você não deixou isso, porque a TV não funcionou, porque ele vai amontoando os pontos negativos para explicar o porquê que ele tá frustrado. Eu acho isso o máximo, porque tipo assim, ele já consegue colocar ali o porquê. A gente com o TDAH, a gente tem essa tendência a se sentir mais frustrado, não é mesmo? Sim, exatamente, porque justamente às vezes tu acaba não terminando as questões, talvez os teus afazeres, isso acaba gerando algum grau de frustração, né? Mas tudo isso é treinamento, porque muitas vezes o que acontece? Ele fala das coisas que ele não conseguiu fazer, mas aí, só filho, mas olha só quantas coisas que tu conseguiu fazer. Eu busco mostrar o que foi positivo também no dia. Exatamente, para ele aprender a ter esse equilíbrio. Porque se a gente não atua sobre isso acontece tanto em TDAH quanto em qualquer outro, a pessoa que é ansiosa, né? Se tu perguntar para ela, tá, mas olha só, por que tá acontecendo? Ah, não, mas é porque eu queria fazer isso, não consegui, eu consegui fazer 5 coisas, tá? De 7 tu fez 5? Por que tu não tá feliz pelas 5 que tu fez? Bota muita coisa de tarefas e não consegue, e se frustra daí. E se frustra, exatamente. Sim. Então, tem uma outra arte, um outro campo que eu gosto muito, que é questão de, por exemplo, organização financeira. Eu gosto muito disso, é uma coisa que eu estudo muito, que eu gosto, assim, que eu faço. E muitas vezes a pessoa, por exemplo, ela busca a felicidade no dinheiro. Né? E uma outra frase que eu até hoje estava escutando, do Jim Rohn, que é a seguinte, né? Olha só, o dinheiro é um amplificador da tua vida, tá? Se tu já tá triste, tá frustrado quando tu não tem dinheiro, na hora que tu ganhar um monte de dinheiro, tu só vai ser mais do que daquilo que tu é quando tu tem pouco, né? Então, assim, se a pessoa já é desorganizada com pouco, na hora que tu dá um monte, ela vai ser muito mais desorganizada, né? Ou um outro exemplo que ele usava nas palestras dele, né? Tá, mas olha só, o que tu fez com o teu dinheiro? Ah, eu ganho pouco, eu nem sei onde é que foi parar meu dinheiro, não interessa. No dia que eu tiver um monte, eu vou ser muito mais organizado. Então, tu pensa só, né? A pessoa já tem a filosofia, como é que tá, um dia para te organizar o teu salário, tu tá com essa dificuldade, imagina na hora que tu ganhar umas 50 mil vezes esse teu valor, como é que tu vai organizar e gerenciar isso tudo, entende? E uma outra frase dele, que eu acho que vem muito ao acréscimo disso que tu trabalha hoje, por exemplo, ele diz assim, ó, a vida ela é contagiante, né? Então se eu tenho o meu ambiente de casa, né, organizado, estruturado, isso vai se transmitir para o resto de todos os aspectos da vida, entende? Ele não existe mentalmente assim, não. Ela aqui no meu trabalho caixinhas eu sou separadas. Exatamente. Minha caixinha do trabalho é assim, mas em casa eu sou completamente diferente. Olha, teu ambiente vai contaminar o outro, entende? Então isso vale inclusive para as crianças, né? Então se eu quero que minha vida financeira esteja organizada, minha casa organizada, mas o resto ali eu vou deixa os filhos. Não, tudo acaba sendo contaminado. Não, eu vou organizar o filho, mas o resto eu deixo para lá, não vai dar nada. Dá sim, uma parte da tua cabeça vai afetar o resto e tu vai ter um resultado que não vai ser aquele que tu tá buscando no final das contas, né? Então... Perfeito. O doutor falou sobre agora que eu tenho pouco, não consigo me organizar, e eu sempre digo isso para as meninas, no sentido da casa. Às vezes a gente não tá com a casa que a gente sonha ainda, né? Sim. Com a pia que a gente sonha. Eu sempre falo sobre lavar louça no final da noite, toda aquela coisa, né? Pra acordar bem. E aí elas dizem, quando eu tenho a minha pia de mármore, isso eu vou fazer. Eu digo, não, você não vai fazer. Porque se você não faz na simples, você não vai fazer depois, quando você tiver uma coisinha toda planejada, né? Então, acho que isso é sobre olhar para o que a gente tem também agora e usar da melhor maneira. Isso. O senhor falou do podcast e eu trazendo a minha experiência, eu comecei e não consegui continuar 3 faculdades. Então, hoje eu não me imagino numa sala de aula dando aula. Isso. E ainda bem que eu consegui, através da comunicação que eu fui desenvolvendo, chegar até aqui, poder também, né, trazer a voz de outras pessoas também, né? Isso, exatamente, né? Então, é isso que eu digo, porque às vezes aí a pessoa para e diz, mas olha só, mas aí se eu tivesse terminado... Não, ou outro aspecto, às vezes a pessoa pensa, né? Não, mas comecei 3 faculdades e não terminei, mas se eu tivesse terminado, teria sido muito melhor. Não, olha só, aquilo foi um momento, foi necessário pra gente estar no momento que tu tá agora. É coisa positiva, que bom. E ainda bem que a gente é diferente, né? E essa, na realidade, acaba caindo como uma crítica, às vezes, pro método escolar de forma geral, né? Porque eu digo sempre assim para as mães, né? Claro, eu entendo que muitos professores pensam de forma diferente, mas às vezes a gente tem assim, se os alunos fossem todos um bloquinho de tijolo e que eles sentassem naquela cadeira, eles ficassem todo mundo quieto lá, aprendendo tudo que a professora estava falando, isso é maravilha. Para o professor isso é maravilha. Agora,
para as crianças ia ser diferente, para a sociedade ia ser diferente, né? Porque, por exemplo, se eu pensar em criatividade, iniciativa, até em questões financeiras, por exemplo, né, gerenciamento, contato de pessoas, isso não ia ser melhor para todo mundo, porque aquela pessoa que às vezes na escola era aquele que mais falava, ele incomodava a professora de início até o final do dia. Aquela pessoa no futuro, o cara está muito bem, trabalhando, tendo sua vida, muito bem, obrigado. Então, às vezes a gente tem esse receio de que, mas olha só, na escola meu filho não está bem, para o futuro ele vai dar tudo errado. Não, tudo bem, tem que ajustar essa questão da escola, a gente vai escutar a professora, mas assim, pais, vocês têm que pegar o ponto de vocês e vamos entender o que a professora coloca, mas vocês têm que ter o ponto de vista de vocês. Então a gente não pode, porque teve uma crítica lá que vai dar tudo errado, não, a vida não funciona assim. Perfeito. E aí quando a gente olha o tempo, como o tempo funciona, né, a gente não consegue, 10, 15, 20 anos é muito tempo, a vida muda muito nesse sentido, né, então a gente olha hoje com a tecnologia, né, então o que vai ser daqui 10, 15, 20 anos, né, o que vai acontecer, o que a gente vai estar fazendo lá, e com certeza eu tenho certeza absoluta, a capacidade de adaptação das pessoas, das crianças, dos adultos, ao longo desses anos é o que vai modificar tudo isso, a capacidade de criatividade, ou seja, a capacidade que eu tiver de, mas aí esse trabalho aqui não existe mais, foi uma coisa que eu fiz a minha vida inteira, bom, vamos criar uma coisa nova, vamos se adaptar. Essa capacidade de mudança, ela sempre vai estar presente, independentemente do que acontecer com o tempo. Então, essas são características que eu considero fundamentais. Então, se a gente está ensinando isso para os nossos filhos, para essa capacidade, tudo ok. Pode dar tudo errado no resto, mas ele vai sobreviver, ele vai fazer alguma coisa que o futuro dele vai ser tudo bem. Entende? Perfeito. Então, a gente tem que ter esses cuidados, porque às vezes lá no meio que é muito, muito quadrado, às vezes a pessoa só olha dentro daquele meio, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais dessa visão para entender que a vida é muito mais complexo. Eu confirmo isso, né? Porque eu nunca vou esquecer, até eu comentei com o doutor sobre tu ter falado isso, foi algo que me marcou. Ele pode ser um grande empresário, né? Na consulta mesmo, temos dificuldades aqui, mas ele, né, levando em conta o TDAH, essa questão da comunicação, muitas vezes ele pode ser um grande empresário, e isso me marcou, porque realmente olhar para o outro lado, então isso é muito especial, né? Para quem está vivendo isso aí com os filhos também, né? Sim, absolutamente. E justamente positivo é bom isso. A gente, às vezes, porque a gente fica com muito receio, né? Mas aí o que vai acontecer? Né? Ele tem esse problema e agora o que vai acontecer? Olha, o teu filho pode ser muito melhor. Eu cito isso porque, por exemplo, eu falo que eu gosto dessa questão de dinheiro, enfim, tudo mais, e dos 4, pelo menos, das 4 pessoas que eu acompanho de YouTube, assim, de mídia, acho que 3 deles já disseram ali porque eles têm TDAH. Então, assim, claro, isso não pode ser um parâmetro usado com 100% para todo o resto. Eu tenho aqui, vou montar minha empresa, meu canal digital vai dar sucesso. Tudo certo. Não, tá, vamos fazendo por etapas, vamos crescendo. Mas, assim, ter uma situação não é igual a ter fracasso, absolutamente não, né? Perfeito. Ou às vezes, assim, uma outra condição, o autismo, né, que é uma situação um pouco mais peculiar, né, mas, poxa, aquela criança, muitas vezes ela gosta de matemática, a pessoa gosta de número, que vai ser brilhante naquilo que ela fizer, e olha que coisa boa, né, então, vai ter dificuldade aqui? Pode até ter, mas é importante o resto, aquela coisa que ela gosta, aquilo que ele vai fazer foi muito bem feito, que nenhuma outra pessoa conseguiria fazer tão bem feito quanto ele, né, e que bom. Doutor, quero compartilhar também algo muito especial, que a gente tem dificuldade no português. Sim. E aí esses dias a gente teve as Olimpíadas de Matemática e o Tony foi o único da sala a passar para a segunda fase. Parabéns, e aí isso para mim foi algo muito incrível, porque ele realmente gosta muito de matemática, a dificuldade é no português ali, né? Mas aquilo deu um gás para ele também, para ele ver, e como a gente, como pai, eu acho que pai e mãe, a gente precisa fortalecer e entender, será que não tem outra área que pode dar esse incentivo para ele dar um gás, inclusive nas que ele tem dificuldade? Exatamente. Né? Então é uma experiência minha que eu digo que vale a pena buscar, né? Vale a pena buscar esse, talvez, e aquela coisa, se eu sei que existe, se eu sei que eu tenho TDAH, eu posso buscar maneiras, né, enfim, de lidar melhor com ele. E o exemplo dentro de casa, quando eu descobri que eu tinha TDAH, eu montei uma cestinha de manutenção para o banheiro, porque se eu fosse na cozinha buscar na lavanderia uma sacolinha para tirar o lixo do banheiro, eu não voltava mais, entendeu? Então eu peguei, deixei lá no banheiro e hoje eu faço toda a manutenção do meu banheiro sem precisar buscar nada. Então hoje eu organizei formas dentro da minha casa de lidar melhor com o meu foco, né? De fazer aquilo já para não esquecer, para prevenir. Então eu acredito que a gente pode sempre buscar aí melhorar dentro da nossa casa, né, por exemplo. Exatamente, né, e essa
essa visão, essa mentalidade, isso que gera o resultado, né? Veja só, se fosse para não, eu vou reclamar, toda vez que eu vou lá eu esqueço e sempre vai ser assim, não precisa. Buscar maneiras de resolver isso. Isso, e essas maneiras estruturadas, de forma geral, são as melhores, né? Com certeza, porque a gente consegue progredir. E mais uma vez, eu acho que essa questão, a vida, ela é, como a gente diz, é contagiante. Se eu tenho uma parte da minha vida que eu comecei a organizar, para todo o resto isso vai caminhando, né? Perfeito. E para as crianças, com certeza, isso é absolutamente importante, porque o Tony, naturalmente, ele tem essa dificuldade. Então, a gente realmente deixar o ambiente mais organizado para facilitar isso para ele vai ser muito melhor. Então, acho que é uma abordagem completamente assim, que acrescenta muito, né? Então, bem importante. Doutor, uma última mensagem, talvez para as mães que estão aí, recém descobriram aí, há pouco tempo descobriram um diagnóstico, né? Seja de TDAH ou seja de qualquer outra, enfim, outro transtorno, outra situação, que o senhor com tanta experiência, como pai também, né, que tem essa sensibilidade, pode deixar para nós hoje. Sim, eu digo, acredite no potencial, né, no potencial que o filho de vocês tem, porque como mães não existe mais ninguém, eu tenho certeza absoluta, ninguém que tem tanta energia, tanta força e tanto ímpeto de movê-lo adiante quanto vocês mães, né? Então isso eu acho que é o mais importante, porque por mais que todo mundo, não, mas isso que vai dar errado, não vai dar certo, vai, vocês como mãe, vocês acreditam, vocês sabem, vocês conseguem mover o filho de vocês aonde vocês bem entenderem, tá? Isso acho que seria minha mensagem final. Muito obrigada, doutor. Imagina. Espero que a gente tenha outras oportunidades de estar levando essa mensagem para tanta gente que às vezes está precisando de uma, não só de saber o que fazer, mas de uma palavra, né, de conforto muitas vezes. Para ter uma consulta com você, a gente vai deixar o teu Instagram da clínica também. A agenda, eu sei que deve ser apertada, mas é possível. Sim, com certeza. Perfeito, então. Com a clínica que a gente conversa. Perfeito, muito obrigada. Eu que agradeço. E ficamos por aqui, né? Mais um episódio do Pode Organiza. Um agradecimento especial aos nossos parceiros que fazem isso acontecer também, a gente poder levar essa mensagem, né? Esse questionamento, esse conhecimento de quem realmente entende do negócio, da gente conseguir, de fato, hoje, olhar com esse olhar mais carinhoso para o TDAH, para os nossos filhos, até para nós mesmo. Eu olho para mim, às vezes, com muito mais carinho depois que eu soube que eu tenho, do que antes, nos 22 anos que eu vivia sem saber, né? E, é claro, então, os nossos parceiros Imperatriz e Toque Lar, aqui sempre no nosso cenário. Também a Gioca, os produtos de limpeza que eu uso lá na minha casa. Também a Tiburus, que é a loja mais completa de organização de Frederico e da região. O supermercado Bertolete sempre comigo aqui. E também na Quinta da Limpeza, que a gente faz lá no mercado. E a Esquina Bom, né? Fazendo os seus momentos mais felizes com o sorvete aí, que a criançada também adora. Nos encontramos na próxima semana. Grande abraço!